Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Convênios: 3.000 municípios têm obras paralisadas. Levantamento da Confederação Nacional de Municípios, a CNM, aponta que existem 9.693 obras públicas paradas no Brasil desde 2007. O estudo mostra que 3.132 municípios possuem pelo menos uma obra parada, o que equivale a mais de 56% dos municípios brasileiros. De acordo com a CNM, o quantitativo corresponde a um valor contratado ou empenhado superior em termos reais, corrigidos pela taxa Selic, a 63,1 bilhões de reais. A relação de obras paralisadas no país por área é a seguinte: educação 51% do total, habitação 22% e saúde 20%. O especialista em orçamentos públicos César Lima destaca que a paralisação de obras públicas é um problema antigo da administração pública brasileira e analisa que a principal motivação para isso é a falta de planejamento. Vários estudos, principalmente do TCU, indicam que a principal causa de paralisação das obras é a falta de planejamento errado para obras, às vezes, que são superdimensionadas ou mesmo subestimadas, né? Planeja de uma forma, no meio do caminho, o prefeito decide mudar aquela destinação, ou o prefeito que sai deixa a obra para que o próximo gestor termine e este não termina, de achar que o outro prefeito vai levar as glórias. O estudo destaca que 40% das cidades envolvidas, 1.242, possuem uma única obra parada, com valor total corrigido pela Selic de 4,4 bilhões de reais. Em contrapartida, 129 municípios, 4% do total, registraram 10 ou mais obras paradas, o que corresponde a 20% do total, correspondendo a um valor corrigido de 23,6 bilhões. A especialista em direito empresarial Larissa Vargas, do Stella Nunes Advocacia de Brasília, ressalta a importância de se retomar as obras paralisadas a fim de garantir a assistência à população. A interrupção de obras promovidas por gestores municipais é um problema multifacetado, que exige uma abordagem integrada para ser resolvido. Planejamento adequado, gestão transparente de recursos, comprometimento político e uma administração eficiente são essenciais para garantir que as obras sejam concluídas e os serviços de saúde, por exemplo, cheguem à população de forma eficaz e oportuna. Segundo o estudo da CNM, o maior quantitativo de obras paradas se encontra nas regiões Nordeste e Norte, com valor empenhado de mais de 36 bilhões de reais. Já os valores corrigidos que faltam ser repassados para essas duas regiões somam mais de 11,7 bilhões de reais, ou seja, 67% do que falta ser repassado. A relação de obras paradas, de acordo com a região, é a seguinte: Nordeste, 4.899 obras em 1.480 municípios, Norte, 2.005 obras em 410 municípios, Sudeste, 1.505 obras em 624 municípios, Centro-Oeste, 664 obras em 252 municípios e Sul, 626 obras em 366 municípios. O estudo aponta ainda a relação de obras que foram finalizadas no país. A partir da consulta em 3 bases de dados sobre a classificação das obras concluídas, foi mensurada a existência de 16.597 obras concluídas nos municípios desde 2007, sendo em 4.533 municípios diferentes, o que equivale a 81% do total. Sendo assim, o valor contratado ou empenhado correspondente é superior em termos reais atualizados pela taxa Selic a 61,4 bilhões de reais. Nesse caso, a maior parte das obras concluídas é da área da educação, com 83% do total. Confira o levantamento da Confederação Nacional de Municípios acessando o link disponível em portalconvênios.com. Ex-prefeito desvia recurso de convênio e pega 5 anos de prisão. A Justiça Federal condenou Francisco de Assis dos Santos Souza, ex-prefeito de Anapu, no Pará, a uma pena de 5 anos de prisão, por não prestar contas do uso de 4,7 milhões de reais de recursos públicos destinados ao município durante sua administração. O
O valor é proveniente de um convênio firmado em 2012 com o Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, e deveria ter sido utilizado na construção e melhorias de estradas em áreas de assentamento rural no município. Uma inspeção realizada pelo Tribunal de Contas do Estado nas obras do convênio constatou que somente 35% do objeto pactuado foi executado e, de acordo com informações do Ministério Público Federal, foram identificadas várias falhas na execução do projeto. Esta não é a primeira vez que o ex-prefeito enfrenta acusações judiciais relacionadas à má gestão de recursos públicos. Em 2017, outra decisão da Justiça Federal já havia determinado que ele devolvesse os recursos desviados aos cofres públicos. O processo por improbidade administrativa, iniciado pelo próprio município de Anapu, que fica a 626 quilômetros da capital Belém, teve a participação do Ministério Público Federal, que apurou os fatos com a colaboração e apoio na acusação do INCRA. Neste caso, a Justiça Federal determinou a suspensão dos direitos políticos de Souza por 4 anos e impôs uma multa correspondente a 80 vezes o valor de sua remuneração enquanto prefeito. O ex-prefeito recorreu da decisão e espera o julgamento do recurso pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, sediado em Brasília, Distrito Federal. Enquanto o ex-prefeito recorre da primeira sentença, a comunidade de Anapu aguarda reparação e avanços em sua infraestrutura rural, que ficou prejudicada pelo desvio de verba apurado pelas autoridades envolvidas no caso. O INCRA financiou quase 98% do investimento total, enquanto o município contribuiu com a contrapartida restante. A conclusão deste caso se deu pelo compromisso das autoridades federais e estaduais em combater a corrupção e a má administração dos recursos públicos, focando especialmente nas regiões que mais necessitam de infraestrutura e desenvolvimento social. Prazo para a prestação de contas dos partidos à Justiça Eleitoral termina domingo, dia 30. O prazo final para que os partidos políticos submetam suas prestações de contas anuais referentes ao exercício financeiro de 2023 à Justiça Eleitoral encerra neste domingo, dia 30 de junho. Esta prestação de contas é obrigatória para todas as legendas que estiveram ativas em algum período do ano passado, mesmo aquelas que não arrecadaram recursos ou realizaram despesas. Os partidos devem utilizar o Sistema de Prestação de Contas Anual, o SPCA, disponível no portal do Tribunal Superior Eleitoral para elaborar a documentação necessária. É fundamental que a prestação de contas inclua a identificação das fontes dos valores recebidos, o detalhamento das despesas efetuadas, inclusive as de caráter eleitoral, e a comprovação da aplicação dos recursos públicos. O ato obrigatório está previsto tanto na Constituição Federal, no artigo 17, inciso 3, quanto na Lei dos Partidos Políticos, a Lei nº 9.096 de 1995, artigo 32, e está regulamentado na Resolução TSE nº 23.604 de 2019. A finalidade é dar publicidade à origem das receitas e à destinação das despesas das agremiações partidárias brasileiras. O balanço contábil do órgão nacional será enviado ao TSE, o dos estaduais aos tribunais regionais eleitorais e o dos municipais aos juízes eleitorais. Para que o processo de prestação de contas tenha andamento, é importante que os partidos encerrem no SPCA a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2023. Somente após essa etapa, o processo será autuado automaticamente pelo sistema. Em seguida, os demonstrativos gerados por meio do SPCA e a documentação comprobatória inserida nesse sistema serão integrados ao processo judicial eletrônico. Depois da autuação, o partido tem prazo de até 5 dias para juntar os demais documentos, conforme estabelecido no artigo 29 da Resolução TSE nº 23.604, que traz as principais informações que devem constar da prestação de contas. É importante que os partidos informem, além do que indica a norma, dados como os comprovantes bancários das receitas financeiras recebidas, incluindo as doações estimáveis em dinheiro, que também devem ser devidamente comprovadas. A agremiação que receber recursos do fundo partidário deve comprovar a regularidade da aplicação desses valores, sob pena de devolução ao Tesouro Nacional do montante irregularmente aplicado. Fundeb, 424 entes ainda não enviaram dados ao CIOP e SICONF e podem ficar sem recursos.
O último levantamento realizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, e pela Secretaria do Tesouro Nacional, a STN, identificou que 424 entes federativos estaduais e municipais ainda não disponibilizaram informações contábeis, orçamentárias e fiscais de 2023. Esses dados deveriam ter sido enviados aos sistemas SIOP, o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação, e SICONF, o Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro. Independentemente do disposto no artigo 13 da Lei nº 14.103 de 2020, esses dados já deveriam estar disponíveis de forma precisa nas bases da STN e do FNDE, pois são públicos e devem ser acessíveis para a administração pública, organizações de controle social e a população em geral. Contudo, uma análise prévia das bases do SICONF e do SIOP, realizada em 24 de junho de 2024, revelou que 424 entes federativos ainda apresentam pendências na transmissão dessas informações. Se essas pendências não forem resolvidas até 31 de agosto deste ano, esses entes federativos não receberão a complementação da União ao Fundeb na modalidade VAAT, o valor anual total por aluno, em 2025. A habilitação para a complementação VAAT é necessária para que as informações sejam usadas no cálculo do VAAT de cada ente federativo. Conforme a lei do novo Fundeb, essa complementação só é devida aos entes cujo VAAT esteja abaixo do valor anual total mínimo por aluno. Em 2025, a complementação da União ao VAAT corresponderá a 9% da receita total do Fundeb, que será distribuída entre estados e municípios. César Lima, especialista em orçamento, esclarece o que vai acontecer caso os gestores municipais não consigam a habilitação. Caso os municípios não consigam regularizar a sua situação junto ao SICONF, que é o Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro, eles, ainda que tenham esse direito, não receberão a complementação do Fundeb referente ao VAAT, que é o valor anual por aluno total mínimo. A habilitação dos entes é apenas um pré-requisito para que as informações do VAAT sejam apuradas. Isso não garante o recebimento da complementação VAAT. Portanto, é essencial que gestores acelerem o envio dessas informações nos sistemas para permitir eventuais ajustes que possam ser solicitados pelo FNDE. Caso seu município esteja na lista dos inabilitados, ainda é possível regularizar a situação até o dia 31 de agosto deste ano. Em portalconvênios.com você acessa a lista atualizada dos entes que não enviaram os dados ao SICONF, bem como mais informações sobre a habilitação ao VAAT 2025. Caixa divulga calendário eleitoral 2024 para a AIO, pagamento e placa de obra. A Caixa divulgou na tarde de quinta-feira, 27 de junho, as principais datas para a execução dos contratos de repasse durante as eleições de 2024. As informações são voltadas principalmente para a autorização de início do objeto, a AIO, e liberação de recursos do Orçamento Geral da União. A Lei Eleitoral, Lei 9.504 de 1997, estabelece um conjunto de regras destinadas a garantir a integridade e a equidade durante o processo eleitoral. Entre os principais mecanismos previstos nessa legislação está a proibição da liberação de recursos do Orçamento Geral da União durante o período eleitoral. A medida é importante para evitar possíveis distorções entre as campanhas dos candidatos que estão no exercício de cargos públicos e buscam a reeleição e daqueles que não ocupam posições no executivo ou legislativo. A proibição da transferência voluntária de recursos públicos durante o pleito eleitoral tem como objetivo criar um campo de disputa mais equilibrado, impedindo que candidatos em cargos públicos utilizem recursos e obras governamentais para obter vantagem indevida sobre seus adversários. Dessa forma, a legislação eleitoral busca assegurar uma competição justa, onde todos os candidatos tenham as mesmas oportunidades de conquistar o voto dos eleitores. É fundamental que os gestores e servidores públicos estejam atentos a essas restrições, sob pena de nulidade de pleno direito dos convênios, contratos de repasse e operações que desrespeitarem tais normas. Essa proibição inclui, inclusive, as emendas enquadradas no orçamento impositivo, reforçando a necessidade de cautela e planejamento adequado para evitar infrações eleitorais. Em portalconvênios.com você confere o cronograma completo com as datas dentro do limite da lei eleitoral. Além disso, para as eleições municipais deste ano, não será necessário cobrir as marcas do governo federal nas placas de obras que seguem o modelo disponibilizado pela SECOM.
Contudo, é obrigatório cobrir expressões que possam identificar autoridades, servidores ou administrações cujos cargos estejam em disputa eleitoral, caso essas informações constem nas placas de obra. Os estados e municípios devem cobrir ou retirar os nomes mencionados para que não se caracterize como programa eleitoral ilegal. Essa medida busca garantir que as obras públicas não sejam utilizadas como meio de propaganda eleitoral, assegurando que a visibilidade dessas ações não influencie de maneira indevida o processo eleitoral. A atenção a esses detalhes é fundamental para evitar problemas com a justiça eleitoral. Um aspecto crucial que deve ser considerado é a gestão das placas de obras municipais. Obras que foram ou estão sendo executadas com recursos próprios das prefeituras e se enquadram nas condições de vedação da lei eleitoral mencionadas acima, devem sim ter suas placas cobertas ou removidas e não devem ser confundidas com as que envolvem convênios federais ou estaduais. Isso é necessário para garantir conformidade com as vedações estabelecidas pela legislação, evitando que tais obras sejam utilizadas como propaganda eleitoral indevida. Os gestores públicos devem garantir que todas as suas ações estejam cumprindo a legislação vigente nessas eleições, evitando qualquer prática que possa ser interpretada como um uso indevido da máquina pública. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvenios.com. Até a próxima!